Pronto, vamos dar continuidade ao nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre desbridamento, que é a remoção de tecido desvitalizado do leito da ferida, certo? E esse desbridamento ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito por uma terapia larval, que é o que consiste no cultivo de forma estéril das larvas de uma mosca específica, para colocar sobre o leito, né, da lesão. E essas larvas elas vão fazer esse desbridamento, certo? Tem o instrumental mecânico que você pode usar cureta, você pode usar o, você pode usar também o bisturi, certo? A lâmina lá e o bisturi. E você vai remover. Vai remover que tipo de tecido? Os desvitalizados. O que são esses tecidos? Pode ser necrose e pode ser esfacelo, certo? Mas também você pode utilizar o desbridamento enzimático. Vai que você encontra uma lesão com necrose, né? E aí você precisa fazer esse desbridamento. O que é que pode usar? Você pode usar a colagenase. Porque ela é enzimática, você vai colocá-la diretamente na parte necrosada. Por quê? Porque ela não atua de forma seletiva. E o que vai acontecer é que ela vai fazer esse desbridamento só naquela região. Se você colocar só naquela região necrosada, ela vai fazer esse desbridamento só naquela região. E se você colocar ela numa área que já está em processo de cicatrização, aí é problema, porque ela vai agredir. Assim também como pode ser usado a papaina, que é manipulada, né, e tem as porcentagens. E aí você pode usar esse desbridamento enzimático. Um outro tipo de desbridamento é o autolítico, que você pode usar hidrogéis, né? Tem a Sarfigel, tem da Curatec, tem da Dessane, tem diversas marcas. Você faz sua escolha e você utiliza, coloca sobre a lesão, oclui e 24 horas depois, ou 48 horas, a depender de como você coletou suas informações lá na frente e você fez seu plano de cuidado, aí você verifica qual a condição que tem desse paciente ficar 24, 48. Sim, voltando para deixar aqui um lembrete. No desbridamento enzimático, 24 horas depois, tu vai lá verificar se retira esse produto e avalia, certo? O autolítico, você faz a avaliação de acordo com o plano de cuidado que você resolveu fazer. Depois que você faz esse desbridamento, você vai hidratar essa pele, tá? Você vai hidratar a pele lesão, certo? Que lembra da aula passada? A perilesão é aquela região que fica ao redor da lesão. E o que você vai utilizar? O creme barreira. Você utiliza o creme barreira e hidrata essa região todinha da perilesão. E a gase rayon você vai utilizar quando? Você fez a hidratação da perilesão e você coloca essa gase rayon antes de colocar, de ocluir com a cobertura final, tá certo? Digamos que você vai colocar. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Digamos que você vai colocar. Digamos que você vai colocar aqui uma hidrofibra. Então, aí você vai e coloca a hidrofibra na cavidade ou na região, né, da lesão, e você pode colocar um arraio por cima para na hora que você for tirar a oclusão não agredir o tecido, tá bom? Era isso que eu estava querendo passar para vocês. Existe também uma sutura não evasiva, tá? Digamos que você teve um corte, o corte é bem superficial. Então você pode lavar a região com soro e você pode utilizar
esse material, que também é muito utilizado para cuidar de lesão. No caso de queimaduras, queimaduras de pequeno porte, tá? Porque queimaduras de grande porte vai para onde? Vai para a instituição, né? Mas se é uma queimadura de pequeno porte, você pode utilizar a Membracel, tá? Com o mesmo critério, faz a limpeza e coloca a Membracel, que ela vai proteger e vai facilitar nessa recuperação. Curativo de ferida cirúrgica é um curativo seco. Geralmente, o curativo de ferida cirúrgica, ele é um curativo seco e ele é utilizado mais a gaze, o álcool 70 e a oclusão. Já um curativo para ferida com odor, a gente pode usar o carvão ativado. Você faz todo o processo de limpeza, de hidratação e coloca o carvão ativado, que ele vai tratar esse odor. Mas você também pode usar o metronidazol, que é um comprimido, certo? Em forma de comprimido, você vai macerar esse comprimido e vai utilizar ele na ferida. Geralmente se utiliza o metronidazol em feridas oncológicas, tá certo? Que tem um percentual de odor bem elevado. Aqui nós temos uma cobertura muito maravilhosa. Cloreto de diaquil carbamoil, DACC. Ele é usado em feridas infectadas, em lesões infectadas. E ele vem nessas formas de trouxinhas, que eu acho muito top. E também assim, como se fossem umas plaquinhas. Ele parece um tecidozinho, aonde você vai colocar sobre aquela lesão e você vai fazer, quando você for fazer a retirada, ele vai ter absorvido toda aquela infecção daquela lesão. E ele tem um resultado muito bom. Ele agiliza muito o tratamento das lesões, tá certo? DACC, ele é muito bom. É um dos melhores que tem para ferida infectada. Uma ferida cavitária, eu vou usar uma hidrofibra. Além de que o alginato de cálcio, ele combate o sangramento. Então, eu tô lá com a ferida que ela tem uma cavidade, um buraco, como se diz assim, né? De forma bem assim. Aí você pega e coloca, certo? Ele vem assim nessas tirinhas. Você pode colocar o alginato de cálcio para preencher aquela cavidade. Além de que toda ferida cavitária precisa ser preenchida. Fica a dica. Por quê? Porque a cicatrização ela se dá de dentro para fora e das bordas para o centro. Então, essa ferida ela precisa ser preenchida, certo? As feridas exudativas. Existem feridas que o exudato é em quantidade absurda. Aquela ferida que fica bem molhada, lembra? Ou você utiliza a hidrofibra, ou você pode usar a Gase Kerlix, que ela contém PHMB. A Gase Kerlix é muito boa para ferida exudativa, porque ela absorve e ao mesmo tempo ela trata a ferida. Não que a hidrofibra não faça isso, mas a Gase Kerlix, ela é a questão do custo-benefício, né? Às vezes você está com um paciente que ele não está com uma condição financeira muito boa e você pode fazer esse tratamento com as questões das feridas que está com cavidade e com exudação, a Gase Kerlix também é muito boa, certo? Então, a gente já falou que na necrose a gente utiliza a colagenase e a papaina, né? E sempre lembrando, é um desbridamento enzimático, esse da colagenase e da papaina, certo? Úlceras venosas. Eu vou precisar identificar essas úlceras e eu digo para vocês que toda úlcera nessas regiões de pé, maléolo, nas pernas, tíbia, é bom não. A gente é obrigado a orientar esse paciente aí para um vascular, certo? O profissional vascular vai fazer alguns exames, né?
por exemplo, um Doppler, né, para identificar o tamanho dessa lesão, para saber até onde essa lesão tem afetado esse membro desse paciente, para depois a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Por quê? Porque existem situações em que não vai ser possível mais tratar. Se a lesão estiver muito extensa, tiver um comprometimento muito grande, vai ter que haver uma amputação. E aí você vai tratar da amputação depois. Mas a gente precisa desse diagnóstico do vascular. Então, quando você encontrar um paciente que tiver um tipo de lesão dessa, no maléolo, né? Tá vendo? E tiver essas características, as margens são irregulares, elevadas, o esfacelo é aderido, é ruim de sair, é ruim de você fazer o desbridamento, né? A perna desse paciente fica quente, ele tem varizes, né? E a perna é estilo garrafa, né? Garrafa ao contrário, garrafa invertida. São situações que a gente precisa se ater, que a gente precisa ter cuidado e atenção para fazer um diagnóstico, além do uso de medir essa pressão né, dessa região do paciente e encaminhar para um vascular, porque é o vascular que vai diagnosticar se essa úlcera é venosa, ou se essa úlcera é mista, ou se essa úlcera é arterial, certo? Para a gente poder dar o cuidado correto. Além de que a gente sabe que tem úlceras que não vão poder usar uma bota de una, por exemplo, né? Não vai poder. Então, a gente precisa primeiro desse diagnóstico, certo? A úlcera arterial, a mesma coisa. Você identificou essa úlcera, ela é muito parecida com a úlcera arterial. Por quê? Porque a perna está sempre fria desse paciente. As unhas e os pelos são espessos, são diferentes, há uma diferenciação. O paciente está com a pele, né? A ferida, a lesão está meio pálida, tem necrose, tem esfacelo. A margem está bem definidinha, meio arredondadinha, certinha. E esse pé, tá localizado aonde? Então, assim, esses são detalhes que a gente precisa observar para poder a classificação dessa úlcera, mas a gente só vai ter certeza mesmo, mediante o laudo que o profissional vascular vai trazer para a gente. E o que é que eu vou usar se for uma úlcera venosa? Uma bota de una, certo? Tem essa fita, né, que ela é elástica, e a gente utiliza para poder ocluir bastante para que haja o retorno venoso, né? Para que essa circulação sanguínea possa ocorrer. E se usa também muito o, a gase, o crepom, né? Que é a atadura de crepom, certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado para fazer essas avaliações, principalmente nessa questão de lesões na perna e pé, nos dedos do pé. Observar se esse paciente, né, se ele for um paciente que ele tenha diabetes, então pressão alta também, é a tendência a ter pé diabético, ter úlceras venosas, e a gente precisa ter esse cuidado, tá certo? A gente se vê então na próxima aula.